Tudo bem? A gente vai começar a nossa aula hoje. Agradecer, né, a disponibilidade de todos, em especial a Natália, que vai palestrar esse tema que é importante, né, para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa prática clínica. Então, o tema é manejo nutricional no paciente crítico, das diretrizes e da prática clínica. A Natália, ela é nutricionista clínica aqui do Hospital 9 de Julho. Ela é integrante da equipe de MTN, né, de terapia nutricional, graduada pela Universidade São Judas, pós-graduada em nutrição clínica pelo GANEP e, desculpe, pós-graduada em gestão de serviços de saúde pela Universidade AMB Morumbi e membra do departamento científico na Universidade AMB Morumbi. Vamos receber a Natália, então. Oi, boa tarde, obrigada. Queria agradecer primeiro também o convite, né, para palestrar sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é de paciente crítico. Tenho vivência praticamente em 18 anos de UTI, então é o que eu gosto mesmo de falar. É isso. Então, o tema proposto para mim foi paciente crítico, né? Então, baseado mais nas diretrizes da Abraspem, que eu vou me basear para fazer a aula, tá bom? Então, são alguns pontos que eu vou abordar nessa aula. Então, paciente crítico, definição, perfil desse paciente, as causas comuns que levam o paciente a ficar na UTI, triagem e avaliação nutricional, quais as ferramentas recomendadas, necessidades nutricionais para esse tipo de paciente, algumas intercorrências e qual o manejo que a terapia nutricional vai influenciar. Os fatores de risco para síndrome de realimentação, que é um cenário que a gente acaba vendo com frequência na UTI. E, por fim, um pouquinho de nutrição parenteral. Então, por definição, pelo Conselho Federal de Medicina, o paciente crítico é aquele paciente que apresenta uma instabilidade fisiológica e um risco iminente de morte ou de falência de órgãos. E essa condição exige, então, atenção médica imediata, um monitoramento contínuo e um suporte avançado de vida, geralmente, então, sendo atendido na UTI. Então, quais são as principais características que a gente vai encontrar nesse tipo de paciente? Instabilidade, então o corpo ele não consegue manter as suas funções vitais por conta própria. Então, ele precisa de ajuda de aparelhos, de medicamentos, enfim. Ele é um paciente que tem um potencial de deteriorização muito grande. Então, mesmo quando ele está instabilizado, o quadro ele pode ser alterado em qualquer momento. Então, ele precisa de uma vigilância ininterrupta, né? Então, os médicos 24 horas naquela vigilância. Então, ele também cursa com uma dependência tecnológica. Então, as necessidades de equipamentos para monitorar, assim como ventiladores mecânicos, bomba de infusão para medicamentos. Então, é um paciente que, quando a gente entra no leito, ele está, né, com vários, eh, vários equipamentos ali. Geralmente algumas causas, né? Então, traumas graves, condições clínicas agudas, infecções severas, sepsis, ou mesmo então um pós-operatório de grande porte, por exemplo. O paciente crítico, então, ele encontra-se num severo estresse metabológico, né? Então, aqui são alguns exemplos do que ele pode apresentar. Então, palidez, taquicardia, a própria anorexia, tremores, sonolência, uma taquicardia, aumento da sensibilidade para dor, letargia, sudorese. Então, alguns desses
sintomas ele pode estar apresentando por conta do estresse metabólico. E tem algumas fases que esse paciente passa. Então, a fase de fluxo, ela é caracterizada pelo hipermetabolismo, então cursa com uma resistência à insulina, com uma hiperglicemia e a intensa proteólise, que nada mais é do que a quebra da massa muscular, né? Então, quebra do nosso músculo. Depois ele tem um paradoxo energético. Então, a produção endógena de glicose pelo fígado, ela está no seu limite máximo e não é inibida pela infusão de dieta. Então, mesmo assim, ele continua produzindo muita glicólise pelo fígado. E se a gente acaba dando uma dieta com, por exemplo, o valor total da meta calórica, a gente então gera um overfeeding e as disfunções orgânicas são piores nesse caso. Então, por isso que as recomendações são ele começar pelo limite mínimo, né, das necessidades calóricas, para depois a gente ver como que esse paciente vai ao longo da internação se apresentando para ver se ok da gente ir aumentando cautelosamente. Cursa também com uma resistência à insulina e hiperglicemia, então ocorre a liberação dos hormônios contrarreguladores, então assim, como o cortisol, o glucagon e as catecolaminas, né, que são as interleucinas, que causam um aumento da produção de glicose hepática, que a gente já viu aqui, que não para de ser produzido nessa fase. Então, mesmo com o paciente em jejum ou recebendo a dieta, esse paciente tem a resistência à insulina e à hiperglicemia. Ele também é um paciente que geralmente cursa com a CIRS, né? Que é uma resposta inflamatória sistêmica com uma produção maciça de citocinas, como a interleucina 6, a interleucina 1, e mediadores inflamatórios que alteram também a permeabilidade global desse paciente. A gente também vê com frequência retenção de sódio e água, então paciente que é muito edemaciado. Isso ocorre por conta das alterações hormonais, como o aumento da aldosterona e do hormônio antidiurético, que ele leva então à retenção dos líquidos. Então, pensando todo nesse quadro desse paciente super grave, a gente tem que triar esse paciente. Então, todo paciente admitido na UTI deve ser triado entre 24 a 48 horas, é o que preconizam as diretrizes da BRASP. O nosso protocolo aqui no hospital, 24 horas. Então, algumas das ferramentas recomendadas nessas diretrizes, né? Eles recomendam o Nutri-Score, só que modificado, porque sem a interleucina 6, que é um exame onde tem um custo mais elevado, né, e nem todos os laboratórios ou mesmo hospitais acabam medindo. Ele é o ideal para a UTI por avaliar a gravidade do paciente. Então, tem alguns pontos que ele levam, por exemplo, o APACHE, o SOFA, que é específico da UTI. E, assim, as comorbidades. A NRS também, 2002, é amplamente aceita, né? É o que a gente acaba usando aqui para nortear a NRS para o paciente adulto e a MAM para o idoso, e depois a ASG para a gente poder triar ele em quantas vezes por semana a gente vai avaliá-lo. Então, ela é também aceita de acordo com as diretrizes, tá? Outra ferramenta que tem sido muito utilizada e até tem alguns cursos agora que bem legais é a avaliação da massa magra através do ultrassom, né? Que ela vai através do quadríceps, ela vai nos dar com mais precisão o quanto desse paciente tem de massa magra, né? Ou então a tomografia computadorizada num corte de L3, para realmente avaliar a sarcopenia de uma forma bem objetiva na UTI, o que é super interessante. Eu trouxe também esse artigo, né, falando da utilização do ultrassom. Então, na verdade, foi uma coletânea
de dados, né, no PubMed, no Lilac, Cielo, através de vários estudos que estão mais sendo feitos agora para evidenciar se realmente é, se tem se é confiável, né, a utilização do ultrassom. Então, evidenciou-se sim que o ultrassom é uma ferramenta confiável e eficaz para avaliação da massa muscular através do músculo reto femoral. E aí, então, vai ter pesquisas de mais alta qualidade e comparativos com outros métodos para ser validado isso, mas se mostra bem eficaz e bem preciso para a gente poder ter uma visão melhor de quanto que esse paciente tem de massa magra e sobre a perda dela, né, em comparação a ele mesmo. Então, falando um pouquinho sobre vias de acesso da terapia nutricional. Então, o importante é, se o trato gastrointestinal estiver funcionante, use-o. É sempre a primeira escolha, né? A terapia enteral ou a via oral, né? Lembrando que a enteral precoce deve ser é, deve ser efetiva, deve ser utilizada. Então, dentro das 24 a 48 horas de admissão, e sempre que o paciente estiver hemodinamicamente estável, ou seja, com doses baixas de drogas vasoativas, né? Ela deve ser sim preconizada. A posição da sonda, geralmente, as diretrizes recomendam gástrica, né? E pós-pilórica só em pacientes com alto risco de broncoaspiração. Então, deve ser monitorada pelo médico para ver se é ok, mas geralmente a posição gástrica é a de maior preconização. A nutrição parenteral, ela é indicada apenas se houver uma contraindicação absoluta da terapia nutricional enteral. Então, por exemplo, obstrução do trato intestinal, choque grave, uma fístula de alto débito, ou então, se, por exemplo, a progressão da terapia enteral não for efetiva, então for falha ou insuficiente, por exemplo, no caso de uma parenteral suplementar, como for. Aí é ok dela ser escolhida. Aqui, então, o quanto ofertar, então, de acordo com as diretrizes da Braskem, a gente deve iniciar de 15 a 20 calorias por quilo por dia, e a partir do quarto ao sétimo dia, dependendo de como esse paciente for cursando, de 25 a 30 quilocalorias por quilo, né? Então, nessa fase aqui, o paciente já se encontra numa uma fase pós-aguda de recuperação, então, ok, da gente ir aumentando essa necessidade calórica. Em termos de proteína, de 1,2 gramas por quilo por dia na fase inicial, né? E de 1,2 a 2 após o D4 do paciente internado. Lembrando, né, lógico, se o paciente tem alguma questão renal, por exemplo, é conservador, e, enfim, a gente acaba tendo que pesar todas essas possibilidades que a gente vai encontrar. Ou se o paciente está numa hemodiálise, ok, da gente dar um pouquinho mais de proteína, enfim. Falando um pouquinho do Propofol, que é um medicamento que a gente acaba vendo com bastante frequência na UTI, né? Lembrando que o Propofol ele tem 1,1 caloria por ml no sedativo. Então, esses pacientes às vezes acabam ficando com uma quantidade alta, né? Por exemplo, tem paciente hoje na UTI que está com 17 ml hora. Então, computar ou não essa caloria. Mas, se a gente voltar anteriormente, se a gente der uma caloria muito alta, a gente não vai gerar overfeeding. Então, são calorias não nutricionais, mas precisam ser levadas em consideração, porque também há um desbalanço. Se eu não computar a caloria do Propofol, eu também vou deixar, de repente, aquém a proteína. Então, ele vai receber muito menos proteína e muito mais caloria, gerando, então, um desbalanço. Então, eu achei esse gráficozinho super legal e mostra que até 24% das calorias dos pacientes graves vêm do Propofol.
em alguns casos, né? Então, corre sim o risco de inadequação proteica. Então, a gente lembrando, qual o manejo? A gente pode, de repente, suplementar com nossos módulos proteicos que a gente tem aqui no hospital, né? Para garantir que não tem esse desbalanço e para garantir que a meta estimada de proteína por dia para o paciente seja atingida, né? Preservando assim massa magra, enfim. Então eu trouxe aqui um exemplozinho do cálculo. Então, 10 ml hora do Propofol em 24 horas, ele vai receber 264 calorias não nutricionais em 24 horas. Isso é bastante. Se a gente pensar que ele está, vamos supor, com 20 ml hora de dieta e já está com uma quantidade tão grande de Propofol, então ele está recebendo bastante caloria além do que ele, além do que a da dieta, né? Então, se somando os dois, vai ficar realmente necessitando do módulo proteico para dar uma balanceada nessa questão. A escolha do tipo de dieta, então, geralmente as fórmulas poliméricas são as de principal escolha, né? Salvo aqueles pacientes que precisam das dietas um pouquinho mais hidrolisadas, mas a polimérica, onde os macronutrientes, em especial a proteína, se encontra na forma intacta e ok. As fórmulas oligoméricas, então elas contêm os macronutrientes, especialmente a proteína, em forma parcialmente hidrolisada, né? E as fórmulas elementares, a proteína encontra-se totalmente hidrolisada. Então, isso a gente vai pesar de acordo com a necessidade de cada paciente. Lembrando também a quantidade de água em cada dieta, né? Às vezes a gente preconiza 35 ml por quilo por dia, e aí a gente tem que levar em consideração também a quantidade de água que a dieta nos oferece. Então, por exemplo, uma dieta 1,5 calorias por ml, ela tem de 76 a 78% de água. Então, isso na hora da gente calcular o quanto de água além para o paciente, a gente tem que levar em consideração também, né? Algumas intercorrências, né, na terapia nutricional que a gente pode ter um manejo diferente. Então, de acordo com as diretrizes, a diarreia, eles sugerem para não interromper a dieta, pesquisar sempre a causa e também ter muito bem esclarecido a definição de diarreia. Porque, às vezes, um episódio de evacuação líquida não caracteriza a diarreia, que nesse caso, por definição, são de 3 a 2 episódios de fezes líquidas em 24 horas. E logo a enfermagem nos fala para a gente suspender a dieta, mas o ideal realmente é a gente conhecer a causa. Às vezes está com um pouco mais de laxativos, às vezes tem um Clostridium positivo. Isso tudo faz com que não seja só, às vezes, a dieta a causa, mas, ou e nem sempre a dieta a causa. Mas a gente acaba diminuindo a infusão ou então pausando a dieta, impactando no estado nutricional do nosso paciente, né? Então, o ideal realmente é ter uma definição do que é diarreia bem esclarecida e pesquisar realmente a causa desse quadro para o paciente. Falando um pouquinho sobre constipação, então as diretrizes preconizam que assim, o uso de fibras está liberado, porém nos pacientes estáveis e que não tenham disfunção do trato gastrointestinal no momento, né? Só a questão da constipação mesmo. Se ele tiver uma obstrução intestinal, então é importante realmente a gente saber o porquê da causa da constipação, né? Antes de usar as fibras nesse paciente que é um pouco mais grave. Gastroparesia. Então, é sugerido pelas diretrizes o posicionamento da sonda jejunal e também a associação de medicamentos procinéticos, né, no caso da gastroparesia. Alguns hospitais, por exemplo, fazem a dose do refluxo, né? Mas as diretrizes não preconizam mais.
dosar o refluxo antes da infusão. A gente fazia muito isso quando a dieta era intermitente, né? Então, via o quanto que tinha e depois ficava, devolve o refluxo, o conteúdo gástrico, não devolve, enfim. Então, caiu-se por terra, a gente não faz mais essa dosagem. E é sugerido também o reposicionamento da sonda, né? Então, o paciente cursou com uma gastroparesia, está com a digestão um pouco mais lentificada, passa a sonda para a parte jejunal. Lembrando também do decúbito, né? Ângulo de 30 a 45 graus. Isso a gente pode, quando a gente entra em visita no leito, a gente também verificar essa posição, né? Porque assim evita que o paciente, por exemplo, vomite, bronquiaspire, enfim. Então, isso também é da nossa prática da gente olhar e checar se está tudo ok. E aí, falando um pouquinho da síndrome de realimentação, que é um quadro que a gente encontra com bastante frequência na UTI, né? E falando um pouquinho de como que é o mecanismo da síndrome de alimentação. Então, o paciente acaba, às vezes, ficando, por algum motivo, um período de jejum um pouco mais prolongado, né? Isso gera o catabolismo, uma depressão dos níveis séricos de insulina e também de alguns eletrólitos, né? Como o fósforo, o potássio e o magnésio. E aí, para ter a manutenção desses níveis séricos, tem uma depressão dos níveis intracelulares. E aí, quando a gente oferece uma alimentação repentina, às vezes não iniciando pelo volume baixo, às vezes um pouquinho mais alto, o que que acontece? Tem aumento muito expressivo de glicemia, assim como também um aumento dos níveis séricos de insulina, e tem uma rápida deslocação de glicose e eletrólitos do sangue para dentro da célula. Isso faz com que os eletrólitos que estavam no sangue, como eles migram muito, tenham uma queda expressiva, né? De hipofosfatemia, então cursando com a hipofosfatemia, hipocalemia e hipomagnesemia. Então, tem alguns sintomas que esse paciente pode apresentar. Então, fraqueza, dispneia, uma letargia, então, a perda da motilidade intestinal por conta dessa entrada repentina na célula desses eletrólitos. Isso, então, caracteriza a síndrome de realimentação. Alguns fatores de risco, então, se esse paciente teve uma perda muito intensa de peso, né? Inclusive nos pacientes obesos, lembrando que a gente não pode levar em consideração a questão do peso um pouco acima, né? Mas ele pode ter tido uma perda de massa magra muito significativa, então ele é um candidato, é um paciente que a gente vai ter que ficar de olho para que isso não aconteça, nessa síndrome de alimentação. Os pacientes que foram recentemente submetidos a procedimentos cirúrgicos também têm essa questão. IMC abaixo de 16 quilos por metro quadrado. Perda de peso não intencional acima de 15% do peso nos últimos 6 meses. Mais de 10 dias com uma redução importante na ingesta alimentar ou há cerca de uma semana em jejum. Então, é um paciente que a gente frequentemente vê, né, que teve uma redução da ingesta alimentar mais importante. Histórico de abuso de álcool, de outras drogas também é precursor. E os níveis basais de fósforo, magnésio e potássio já no nível mais baixo. Então, sempre se atentar para repor, né? Os médicos acabarem repondo antes de iniciar, de repente, a terapia nutricional. Isso é importante para que não haja essa queda muito brusca. E aí, cursando com todos esses quadros. Então, é importante, né, que os profissionais com esse paciente, eles veem antes, né, os fatores de risco e também algumas medidas que são para minimizar essa chance de ter esse problema.
É importante, então, lembrar realmente o aporte calórico reduzido e o monitoramento dos exames laboratoriais constantemente. Então, antes da gente aumentar um pouquinho a dieta, é importante monitorar e checar se está tudo ok. E a gente, então, acaba aumentando com segurança. Então, lembrando que a hipofosfatemia, ela sempre vai estar presente na síndrome de realimentação. Então, os outros, né, o magnésio e o potássio também vão estar, mas o fósforo, ele é determinante. Tem hipofosfatemia, realmente é importante se atentar porque é uma síndrome de realimentação. Então, e aí é por fim a nutrição parenteral, né, as diretrizes, então, a pergunta é quando iniciar a nutrição parenteral em pacientes de alto risco ou gravemente desnutridos, né? Com a contraindicação da terapia nutricional enteral. Então, ela responde que os pacientes em alto risco ou já desnutridos e impossibilitados de utilizar o trato gastrointestinal devem iniciar parenteral. Assim que vencida a fase de ressuscitação, então, quando o paciente estiver hemodinamicamente estável e estabilizar, tiver com a estabilização ok. E a nutrição parenteral suplementar, ela não deve ser utilizada na primeira semana nos pacientes graves. Então, a combinação das duas terapias, né, enteral e parenteral, não está preconizada nesse caso dos pacientes graves. E, geralmente, a glicemia, a gente, então, tem de 140 a 180 miligramas por decilitro como parâmetro para monitoramento das hiperglicemias nesse paciente com parenteral. E é isso que eu tinha para conversar com vocês. Obrigada. Bom, pessoal, novamente agradeço a Natália pela disponibilidade, pela aula. Foi de grande valor, acredito, para todos nós, né? Alguém tem alguma pergunta para a Natália? Boa tarde, eu queria elogiar a Natália, né? O tema particularmente eu gosto muito e é sempre bom quando mais pessoas falam sobre o assunto, né? Quando você falou sobre o resíduo, eu lembrei que isso entrega a nossa idade. Eu sou da época que a você feria o resíduo. Eu também. Isso. Isso, É, exatamente. não, eu sou do tempo ainda que eu ia auxiliar. Eu também, às vezes, Nossa. fazia isso, porque no interior, né, É. tem essa coisa que o nutricionista também pode fazer, essa aferição. Eu queria te falar sobre o Propofol, né? Você comentou sobre o Propofol, e eu não sei se na nossa prática isso é tão rotineiro, se todos nós calculamos. Então, hoje eu não estou numa unidade de terapia intensiva, mas eu acho que vale esse olhar para todo mundo e da sua experiência, o que que a gente pode trazer para a gente passar a calcular ou passar a considerar em relação ao Propofol. Nas minhas evoluções eu acabo colocando, porque se eu vejo, por exemplo, também se é um volume muito alto, né? Então, se o paciente está com propofol, não sei, 5, 2 ml, um pouco mais basal, ok. Eu acabo não levando tão em consideração, mas a partir de 10 ml hora, eu acabo colocando e coloco entre parênteses, né? Calorias não nutricionais e tanto de. Então, se é realmente um paciente que vai ficar com um desbalanço muito grande em relação à caloria e proteína, que está atingindo muito menos da proteína por conta que ele está atingindo muito mais da caloria, aí acabo colocando então um módulo proteico, fazendo mais dessa jogadinha, né, para a gente não ter uma discrepância tão grande em relação a esses dados. Mas eu acho que é válido a gente realmente, né, colocar na nossa evolução sim para ver. Parabéns, viu, Nath? É um tema também que eu sempre gostei muito. É muito encantador trabalhar em UTI, né? Isso do Propofol tá no nosso protocolo, então é uma coisa que é para ser seguida e cumprida. Então, se alguém tiver dúvida, não souber, né,
enfim, né, tem ainda habilidade para calcular, né? Tem a Natália aí, que é uma especialista no tema, outras pessoas até do time também são bem fortes e atuantes aí dentro da UTI. Então, se baseiem, se apoiem nelas, né, para aprender, porque da mesma forma que hoje ela tem essa maturidade e esse conhecimento, porque em algum momento ela também se permitiu aprender com alguém que já tinha mais experiência e assim por diante. Isso para todos nós, né, como lição. Ô, Nath, eu queria perguntar uma coisa para você sobre a diarreia, porque isso aqui no 9 é muito cultural dos hospitais. A gente, curiosamente, não vê muito isso de, ai, estava com diarreia, a enfermagem vai lá e reduz de 50, 60 e melhora a dieta para 30, ou desliga. Mas fora daqui, quando a gente faz benchmark, conversa com as pessoas de outros serviços, até serviço grande, né, do mesmo padrão que o nosso, é uma prática que ainda é muito comum. O que dentro da prescrição o nutricionista ele tem que olhar para ele ter embasamento e discutir com a equipe? Não, não é a dieta que está causando, é esse item. Então, porque às vezes a gente acaba vendo o paciente com lactulona, com alguns outros laxativos, né, do Colax, alguns medicamentos que acabam também impactando na parte, né, que vai acabar cursando com a diarreia. Então, se atentar realmente a ver, ou então conversar com o farmacêutico, né, para ver se dentro na prescrição vai ok de. Oi? Tazocine, os antibióticos clássicos, né, que acabam vem a gente acaba realmente e de repente a possibilidade de uma prescrição de um probiótico, né? Lembrando também do perigo da translocação bacteriana. Então, se é um paciente que realmente vai se beneficiar se a gente prescrever, né, o probiótico ou não. Então, ele também deve ser usado com cautela no paciente grave, no paciente crítico, né? Então, acho que é importante e sempre estar próximo, né, nas visitas multi, que a gente tem tanta possibilidade de conversar com os médicos e mesmo com a enfermagem. Na minha prática, isso acontecia de reduzir a dieta, ou mesmo acabar desligando a dieta nesse caso, na prática, né, de serviços anteriores. Mas realmente aqui eu acabo não vendo tanto, né? Eles comunicam a gente, mas não mexem tanto na dieta. Mas eu acho que é uma possibilidade da gente estar mais próximo da equipe multi e ver qual é a oportunidade da gente melhorar ou de não acontecer isso aqui. Tá bom? Nath, parabéns pela aula. Eu acho que foi de grande valia, muita contribuição interessante. E era mais um comentário, saber a sua opinião, em relação a outros exames que a gente tem que monitorar, né? E até que a gente consiga instigar o nutricionista a terem o interesse de olhar os exames que a equipe médica também avalia, como gasometria, por exemplo e estar presente na visita como um profissional que está responsável pela terapia nutricional do paciente. Então, é dar embasamento tanto científico e como autoridade mesmo da gente falar de terapia nutricional como uma lacuna que só o nutricionista tem, né, ali, tá no nosso escopo de trabalho. E eu queria saber de você, pelos lugares que você passou, pela sua experiência, se o time está voltado também para olhar os outros exames para ter segurança na hora da discussão. Uhum. Porque me incomoda muito, muito tempo de jejum e a gente ficar ali esperando que o médico decida se vai liberar ou não a dieta. Então, eu acho que falta um pouco da gente, como profissional, sugerir ou entender em qual fase esse paciente está Sim. para conseguir iniciar mais precocemente essa alimentação, seja por via interal, né, Uhum. sugerir via alternativa como parenteral, ou até mesmo a via oral e terapia nutricional oral, né? É. Então, eu queria saber um pouquinho de você, como que, com a sua experiência, você contribui com a gente com isso. Eu acho importante a gasometria, né? Outra coisa também, pacientes, por exemplo, entubados, a gente vê o FO2, né? Então, se o
paciente está com FO2 muito alto, então a perfusão dele está muito ruim. E isso também vai causar uma má perfusão do trato gastrointestinal. Então, se esse paciente for de repente alimentado precocemente, isso pode ter uma isquemia mesentérica, enfim. Então, essa questão da parte da físio, né, que a gente acaba tendo que ficar mais próximo deles para ver a questão realmente da perfusão. Então, o paciente, o FO2 de 20, 25, ok, mas se o paciente está com FO2 de 50%, ele está muito comprometido da parte totalmente ali da parte da perfusão dele. Então, eu acho que é importante a gente saber como ler a gasometria, né, arterial, que eu acho bem importante. A parte também a parte da função renal é importante também a gente olhar. Então, às vezes o paciente está com a função renal alterada, mas também está fazendo hemodiálise e não tem o porquê a gente restringir proteína se ele está precisando dessa proteína porque vai ser espoliada na hemodiálise. Então, eu acho que é importante a gente olhar também para esse lado. E e ficar mais próximo das equipes também, né? Por exemplo, da físio, que é importante da gente poder conhecer dessa outra parte, né? É isso mesmo, né, Nath? O físio ele tem um papel muito decisivo, né? E ele que conduz ali a ventilação, né? A titulação dos parâmetros. Então, a gente certificar com ele realmente como que estão os parâmetros, relação, porque eles têm tudo isso, lactato, né? Que a gente abre o prontuário, a gente consegue ver dentro da gasometria ali a composição ácido básica, como que isso tá para a gente ter segurança na hora de levantar a mão e falar, olha, eu estou acompanhando, hoje é o menor dia de lactato, troquei com a físio, melhorou a relação, está melhor, se a gente já não começa ali uma dieta, né, de prova, enfim, inicial mesmo, trófica, só para a gente já começar a nutrir esse paciente. Então, porque é importante a gente começar essa dieta o mais precoce possível por conta de translocação bacteriana. Às vezes já é um paciente que internou com sepse, por exemplo, e ainda tem essa questão de ficar uma semana, às vezes em jejum, esperando um melhor momento, e às vezes a gente até perdeu o time do melhor momento já, né, de iniciar. Então, eu acho importante a participação da gente nas visitas multi, que é onde a gente pode estreitar os nossos laços com a equipe e mostrar o nosso conhecimento também, afinal de contas, é da nossa particularidade, né? Então, sugerir realmente se é ok o aumento de dieta, ou então a troca, ou então conversar mais próximo, né? Eu acho super importante. Mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Vou dar uma olhadinha aqui. Bom, aqui no chat também a gente não tem mais nenhuma pergunta, então a gente vai encerrar, pessoal. Obrigada pela presença. Uma boa tarde a todos.